Olá, seja bem-vindo ao resumo da semana da Buildings. Eu sou Ellen Costa, hoje é dia 11 de fevereiro e eu vou compartilhar com você as principais notícias do mercado imobiliário corporativo desta última semana. Lembrando que essas notícias também estão disponíveis no portal da revista Buildings e nas principais plataformas de streaming. E se você estiver assistindo pelo YouTube, o link das matérias está no box de descrição do vídeo. Então vamos para a nossa primeira notícia que foi publicada na Isto é Dinheiro. Projeção para IPCA 2022 no cenário referência está em 5,4%, diz ata do Copom. A ata do último encontro do Comitê de Política Monetária, o Copom, do Banco Central, divulgado na última terça-feira, dia 8, indicou que a projeção para o IPCA de 2022 no cenário de referência está em 5,4%. Este cenário pressupõe a taxa de juros variando conforme a pesquisa Focus e o câmbio partindo de R$ 5,45 e evoluindo conforme a paridade do poder de compra, PPC. Para 2023, a projeção está em 3,2%. Essas estimativas já constaram no comunicado da semana passada, quando o Copom aumentou a Selic, a taxa básica de juros, em 1,5 ponto percentual, para 10,75% ao ano, a oitava alta consecutiva, configurando o processo mais forte de aperto monetário desde 1999. No documento, o BC ainda indicou que antevê como mais adequada neste momento a redução do ritmo de ajuste da taxa básica de juros em relação aos seus próximos passos. Foi a primeira vez que a projeção do BC indicou novo rompimento de meta de inflação este ano, considerando o teto de 5%. Para 2023, está ligeiramente abaixo do cenário da meta, 3,25%. Na ata da reunião anterior, em dezembro passado, as projeções de inflação no cenário básico, juros, focos e câmbio PPC, eram de 4,7% para 2022 e 3,2% para 2023. O BC projeta uma elevação de 6,6% nos preços administrados em 2022, considerando seu cenário de referência. No caso de 2023, a estimativa é de 5,4%. Ainda sobre o IPCA, vale lembrar que, em razão da pandemia, o IGPM, índice costumeiramente utilizado pelo mercado corporativo para o reajuste anual de contratos de aluguel comercial e residencial, foi substituído pelo IPCA em razão do aumento exponencial sofrido. Então vamos para a nossa segunda notícia que foi publicada no Estadão. Focus: Selic no fim de 2022 permanece em 11,75% ao ano. Após sinalização direta do Comitê de Política Monetária do Banco Central de que deve reduzir o ritmo de alta da taxa Selic no próximo encontro, os economistas do mercado financeiro mantiveram a projeção para os juros básicos da economia no fim de 2022. A projeção continuou em 11,75%, conforme o relatório de mercado Focus, mesmo percentual de um mês atrás. Mas, considerando apenas as 45 respostas nos últimos 5 dias úteis, a expectativa para a Selic no fim deste ano cedeu de 11,88% para 11,75%. Em relação aos seus próximos passos, o comitê antevê como mais adequada, neste momento, a redução do ritmo de ajustes da taxa básica de juros. Essa sinalização reflete o estágio do ciclo de aperto, cujos efeitos cumulativos se manifestarão ao longo do horizonte relevante, disse o Copom, após elevar a Selic em 1,5 ponto percentual este mês, de 9,25% para 10,75% ao ano. O colegiado, porém, repetiu que irá perseverar na estratégia de aperto monetário até que se consolide não apenas o processo de desinflação, como também a ancoragem das expectativas em torno de suas metas, preocupado com o aumento das projeções de inflação e o risco de descolamento da inflação em prazos mais longos. No Boletim Focus, o cenário para a taxa básica de juros da economia foi mantida para os anos seguintes. A estimativa do Focus para a taxa Selic no fim de 2023 continuou em 8%, ante igual taxa há 4 semanas. Para 2024, ficou em 7%, mesmo percentual de um mês atrás,
Da mesma forma, a previsão para o fim de 2025 continuou em 7%, repetindo a taxa de 4 semanas atrás. Nossa próxima notícia foi publicada no Valor Econômico. Wall Street aprende a relaxar a respeito de volta ao escritório. Funcionários de bancos em Wall Street têm começado a voltar aos escritórios nos últimos dias, à medida que os casos da variante Omicron diminuem em Nova York. Desta vez, porém, a volta ao trabalho presencial chega com discrição e não com o estardalhaço da reabertura passada, no verão americano. No Goldman Sachs, um dos maiores defensores do setor da volta das pessoas ao escritório, o que se via era um clima notavelmente mais sossegado do que no verão passado, nos Estados Unidos, terceiro trimestre de 2021, quando o banco valeu-se de concertos à tarde e de food trucks para dar boas-vindas ao pessoal. O quadro de funcionários do banco recebeu como orientação geral que deveria esperar o retorno ao escritório em 1º de fevereiro. Equipes individuais ganharam autonomia de decidir quantos dias por semana seus membros devem ir ao escritório, criando por agora uma maior sensação de flexibilidade. No verão, foi uma sobrecarga de sensações no primeiro dia de volta. A sensação é diferente desta vez, parece bem opcional, disse um funcionário do banco. A questão diante dos executivos é se a abordagem mais descontraída continuará à medida que Nova York continuar aquecendo-se e a disseminação da Omicron perdendo força. Nossa próxima notícia foi publicada no portal Infomoney. Meu canhão está voltado para fundos imobiliários de tijolo, diz professor Baroni, que vê mais de oportunidades no segmento. Enquanto ganha força o debate sobre os fundos imobiliários de papel, que se beneficiam de juros e inflação em alta, um dos maiores especialistas em fundos imobiliários do país foca sua atenção nos fundos de tijolo. Para Marcos Baroni, analista-chefe de fundos imobiliários da Suno Research, há um mar de oportunidades no segmento. Conhecido como professor Baroni, o especialista da Suno revelou ter atualmente 40% da sua carteira de fundos imobiliários composta por FIIs de papel, que investem em títulos de renda fixa atrelados ao índice de inflação e à taxa do CDI, Certificado de Depósito Interbancário, ou em certificados de recebíveis imobiliários, CRI. Estou satisfeito com a quantidade de papel na minha carteira, que ancora bem o dividendo, mas hoje meu canhão está voltado mais para o tijolo do que para o papel. Tem muito fundo de tijolo dando sopa e algumas oportunidades são inimagináveis, afirma o professor. Ele se refere aos fundos que tem na carteira imóveis como escritório, galpões logísticos e shoppings. Na avaliação de Baroni, o segmento de fundos imobiliários está diante da maior janela de oportunidades que já se presenciou na história moderna do segmento, em termos de desconto das cotas, retorno com dividendos e notícias positivas para os fundos. Se você oferecer a um investidor imobiliário um portfólio de imóveis que retornam, em média, 8,5% ao ano com aluguel isento de imposto de renda e que possui prédios em regiões nobres, galpões logísticos classe A e shoppings diversificados, ele provavelmente ficará com tudo, arrisca Baroni. No cenário acima, que refletiria a condição atual dos fundos imobiliários, o investidor fictício ainda teria a oportunidade de arrematar o pacote abaixo do valor patrimonial e com taxa de ocupação total. Ele prega: estamos diante de um mar de oportunidades. Nossa próxima notícia foi publicada na Isto É. Os escritórios encolhem e o mercado imobiliário sofre queda de até 35% na alocação de espaços comerciais. O home office decretado nos 2 primeiros anos de pandemia foi o grande pesadelo do mercado corporativo de imóveis. Em 2020, o setor viu as empresas devolverem 273 mil metros quadrados de escritórios alugados. Em 2021, a marca subiu para 290 mil metros quadrados, segundo dados da consultoria Newmark. Em pontos nobres da capital paulistana, como as avenidas Faria Lima e Engenheiro Luiz Carlos Berrini, considerados grandes centros financeiros, a vacância dos imóveis corporativos chegou a 30%,
um aumento de 25% em relação a 2019. Vale destacar que no ano anterior à chegada do vírus, o setor estava preparado para crescer e não encolher. Nunca tivemos uma vacância tão alta no setor, diz o administrador Kan Lau, de 53 anos, investidor do mercado imobiliário há pelo menos 20 anos. Todos dizem que o home office seria o novo normal, mas não é bem assim. O mercado já está reagindo. Segundo o investidor, no quarto trimestre do ano passado, a vacância diminuiu para 22% em média. A vacinação fez com que o trabalho presencial começasse a voltar, mas não do mesmo jeito. Uma das mais amplas pesquisas internacionais sobre o assunto, sobre o mundo corporativo, a Global Work from Home Experience Survey, indica que 77% das pessoas querem continuar a trabalhar de casa. Essa é uma questão para as empresas resolverem. O estúdio Guto Requena, de arquitetura e design, localizado em São Paulo, tem recebido pedidos de remodelação de sedes de empresas que diminuíram de 30% a 50% os espaços internos dos escritórios. Essa é uma resposta à mudança na forma de trabalho, que continua à distância pelo menos alguns dias da semana. Conhecido como uma das maiores empresas de arquitetura e construção do mercado corporativo, a Ethier von Hart também enfrenta o desafio de adaptar os espaços corporativos a novos conceitos. Muitas empresas foram resistentes a abrir mão do presencial, mas tiveram de aderir, diz Sérgio Athier. Elas descobriram que era possível sim trabalhar alguns dias de casa e adotaram políticas que, ao que parece, vão se perpetuar. Uma característica que virou passado é a grande sala com mesas fixas de trabalho divididas por baias. Agora a tendência é ter postos livres com menos pessoas dentro do ambiente. E antes de finalizar, te convido para conferir os artigos e outros conteúdos disponíveis na revista Buildings e também no nosso canal no YouTube. Nesta semana publicamos nosso primeiro artigo dos números coletados no Chile, novo mercado mapeado na expansão Latam. Se você tem curiosidade em conhecer os dados do mercado chileno, conhecer um pouco da história da Buildings nessa expansão Latam e ver também os desafios enfrentados pela nossa equipe de pesquisa durante a pandemia, o artigo completo está disponível no portal da revista Buildings. Então, por hoje é só, eu vou me despedindo por aqui. Sou Ellen Costa, desejo a você um excelente fim de semana e nós voltamos a nos falar então na próxima semana. Um abraço e até lá!